Fala galera, aqui é o Fernandes Lima do canal da Jaional e eu quero bater um papo sobre quando tudo é prioridade, né? A gente recebe muito esse questionamento. Bom, não existe isso, tá? Então eu preciso te falar. Quando tudo é prioridade, chavão, mas nada é prioridade. Aí eu vou usar uma analogia. Então assim, se num ambiente está acontecendo isso, eu já vivenciei isso mais de uma vez, né? E aí depois de muito tempo eu cheguei a uma conclusão um pouco triste, assim, doída. Quando tudo é prioridade, as pessoas estão perdidas. É um sinal claro, é um indício claro de que as pessoas estão perdidas, né? Então a gente precisa estabelecer prioridades. E aí eu vou trazer um racional e vou trazer um material que comprova isso que eu estou falando aí, não só na minha visão, mas de outras pessoas também. Então fica aqui comigo e vamos desenvolver o racional. Então, vamos começar do começo. Imagina um pronto-socorro. Então, um pronto-socorro tem ali pessoas chegando o tempo inteiro. Então, você tem um alto volume de demandas. Eu vou conectar com TI, eu vou conectar com projeto. Segura aí, tá bom? Todos os pacientes que chegam ao pronto-socorro, seja ele o volume que for, eles têm a mesma prioridade? Não. Eu não sou médico, mas sei que não. Eu já fui a um pronto-socorro mais de uma vez. E conversei com o médico, conversei com o atendimento. Não. É fato. Se você duvida de mim, vai a um, você vai ver que eu estou falando é verdade. Quer ver outro? Existem critérios claros para definir a gravidade e a prioridade de atendimento no pronto-socorro. Critérios claros, inequívocos. A partir disso, alguém definiu esses critérios para definir o atendimento. Risco de morte, por exemplo. Então alguém avalia o risco de morte. Estou falando do pronto-socorro. Tá? Existe uma capacidade de atendimento, X pacientes por dia, por mês, por semana. Aquele pronto-socorro sabe qual é a capacidade de atendimento dele. Você sabe a sua? A sua capacidade de vazão? Você tem isso claro? Uma média histórica? Estou falando de projeto de TI agora. De projetos. Quer ver uma outra do pronto-socorro? Existe uma estrutura preparada para atendimento. A tua estrutura hoje, ela é preparada para o volume que você tem? Quais foram os últimos investimentos que a tua organização fez para aumentar a tua estrutura? Ou nunca fez, ou só reclama que não tem capacidade? Já avaliou a capacidade existente? Quem discutiu? Quando? Quantas vezes? Quais ações foram tomadas? Agora eu estou falando de TI, estou falando de projetos. A gente prefere reclamar. A gente prefere dizer que tudo é prioridade. Então anota, não existe tudo é prioridade. Existe quando as pessoas estão perdidas e elas precisam olhar a definição de prioridade. É dar mais atenção a algo. É simples assim. Existe essa avaliação periódica de capacidade de atendimento ou de entrega? Provavelmente não. Volta-se a reclamar de que tudo é prioridade e que não consegue atender o volume. Qual é o teu volume de demandas? Qual é a tua capacidade de entrega? Isso precisa ser discutido seriamente. Ponto. Da mesma forma que os hospitais fazem. Vamos aprender com eles. Estou falando algo aqui que pode parecer óbvio para um, mas não adianta ser óbvio e não fazer. Meu papel é trazer essa reflexão, tá? Com o intuito de gerar melhoria, não de crítica, não de falar mal, não de depreciar, de desqualificar, nunca, de gerar reflexão. Então, você já refletiu sobre a sua capacidade de entrega de atendimento? A sua estrutura é preparada para o volume de demanda? Como é que está o crescimento das suas demandas nos últimos 2 anos? Você tem um gráfico mês a mês que mostra lá o volume de atendimento, o volume de demandas versus o que está sendo entregue? Ter dados, números visíveis que mostram, olha, a minha capacidade, a minha demanda tem aumentado mês a mês, ano a ano. Percebe? Então precisa ter dados que mostram o volume de demandas que está crescendo mês a mês, semana a semana, ano a ano. E a tua capacidade? Quais os investimentos foram feitos para aumento de capacidade? Não adianta ficar só reclamando. A gente não consegue atender,
Senão, as pessoas estavam morrendo nos hospitais se isso não fosse discutido. Uma avaliação periódica da capacidade de atendimento, de entrega. Vamos seguir aqui, conectando com o TI. Quais os critérios para priorização de demandas? Quem definiu? Foi acordado com quem? Começa com os critérios que você tem, e se eles estão insuficientes, faz um brainstorm, discute isso e começa a rodar novos ciclos de priorização usando esses critérios. Precisa rodar e ajustar. Não existe acertar de primeira, é um processo evolutivo de ajuste. Você precisa deixar slots para emergências e urgências. Quantifique as urgências e as emergências para você ter uma ideia. Ó, isso é o meu volume normal de entrega e eu tenho tantos % de urgência e emergência. Estou falando de projeto de TI, de ambiente de projeto, de produto. Você precisa ter dados para entender o teu contexto. Qual é o teu volume de demandas? Se ela está crescendo, está diminuindo, está estagnada? Qual é o teu volume de entrega? Com qualidade, o teu volume de as tuas falhas, os teus bugs. Precisa quantificar, precisa ter dados. Dados é o princípio para se gerar melhoria. Percebe? E por último, eu quero trazer uma dica para você que acredita que tudo é prioridade. Eu disse para você que não é. E aí tem um best-seller do New York Times chamado o livro O Essencialismo. Aqui você vai ver por A mais B que não existe que tudo é prioridade. E quem está falando isso é um livro que é um best-seller, um dos mais vendidos do New York Times. Então, compra o livro e começa a discutir de maneira um pouco mais profunda o que é prioridade. E a gente precisa dar foco na prioridade. Não existe tudo é prioridade. Não existe. Tá bom? Então, um grande abraço. Espero que esse vídeo gere boas reflexões, boas discussões respeitosas, e ele não tem o intuito de desqualificar, não, de gerar boas reflexões, para que isso possa, quem sabe, proporcionar a melhoria contínua. Um grande abraço e valeu, até a próxima.